Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos retomando aqui então a nossa transmissão. Eu estou postando já aí os dois vídeos anteriores. Bobeira de principiante, né? Chamei eles de aula e aula. Então não dá para saber qual é a parte 1, mas eu acho que fica aí na ordem. Então agora eu chamei de parte 3. Então depois essa parte vai ficar nomeada como parte 3, ok? Beleza. Vamos voltando aí. Só confirmem para mim se está tudo legal, se estão ouvindo, se o som tá bom. Estou vendo aqui o Jefferson falando que travou, o pessoal falando que voltou, ok. A gente estava com 107 pessoas, caiu para 100, ou seja, esse meu corte aqui mandou 7 pessoas para assistir o jornal local. Sacanagem, né? Mas é isso. Ok, ok, beleza. Vejam só, tem 100 pessoas assistindo, vocês vão digitando aí, vai aparecendo muito rápido aqui, né? Vai sumindo tudo. Mas eu estou acompanhando aqui, estou vendo aí alguns alunos do presencial, outros do online. Vocês podiam escrever aí para mim, sou do online, sou do presencial, só para eu saber, ó, voltou 101, tá vendo? Então não perdemos ainda 7, perdemos só 6. Mas vocês podiam ir colocando aí só, sou do online, sou do presencial, só para eu saber de onde é que vocês são, beleza? E se quiserem, podem fazer aquela fotografia, né? Que eu normalmente peço para fazer na sala de aula. O pessoal do online talvez não esteja muito acostumado com isso, mas se quiser fazer aquela fotografia assistindo a aula, aquele selfiezinho aqui do lado assistindo a aula e depois publicar lá no Facebook ou no Instagram, me marcando lá em qualquer um dos dois. E o pessoal que não me segue ainda no Instagram pode me seguir lá, ok? Professor Felipe Novaes, Professor Felipe Novaes, que é o meu link lá do Instagram. Galera boa do online aqui. Galera do online está mais acostumada com online, né? Então, como está mais acostumada com online, estão aí. Eu estou com o telefone aqui. Depois que vocês forem publicando lá o selfie de vocês, então, no Instagram, vão me avisando aí para eu poder dar uma olhada, legal? Mas vamos lá. O tema que, ó, inclusive tem pessoal divulgando aqui a aula, bacana, quero agradecer aí. Tem um perfil chamado A Concurseira lá no Instagram, está divulgando a aula. Já tem aqui um selfie, eu acabei de curtir, maravilha. Então, podem ir aí procurando. Ó, pessoal começando a me seguir aqui, pessoal novo entrando. É isso, aula ao vivo é aula ao vivo. Show. Vamos lá, vamos continuar aqui, pessoal. Podem publicar também no Facebook, ok? Também estou com o Facebook aberto aqui. Meu perfil lá está travado, mas depois eu vou autorizando lá. Pessoal, a Aline falando que está chovendo e trovejando e relampejando, mas não larga o PC. Artigo 16 da Lei Maria da Penha, em que situação houve uma questão no exame e tal, sobre retratação. Ó, André Del Piero, está assistindo lá do Espírito Santo. De onde você é no Espírito Santo, André? Depois me fala aí. Estou sempre por aí pelo Espírito Santo. Mais alguém aí do Espírito Santo? Denise Oliveira. Ah, tá. Karina tá ligada na aula e é minha fã número 1. Obrigado, Karina. Show. Beleza. Vamos lá. Vamos começar então a falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, né? Antes que o pessoal aí já tem pessoal aí se irritando e tal. Então, vamos lá. Parar de falar de bobeira. Bom, pessoal, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que tem aspectos penais e aspectos processuais. Então, ela não é uma lei de direito penal, também não é uma lei de processo penal. Na verdade, ela tem um objetivo muito claro. O objetivo muito claro dela é de proteger a mulher em situações de violência doméstica ou familiar. Proteção da mulher em situações de violência doméstica ou familiar é o objetivo da Lei Maria da Penha. É isso a que a lei se presta. Esse foi o objetivo do legislador quando decidiu criar uma lei de proteção da mulher, uma lei de proteção da mulher dentro de situações de violência doméstica ou familiar. Essa lei, ela, portanto, é uma lei de proteção de gênero. Ela protege somente a mulher. A gente tem visto na mídia, principalmente, algumas notícias
de pessoas dizendo, olha, o juiz de tal lugar aplicou também em benefício de um homem e tal, não sei o quê. No que diz respeito ao aspecto penal, que é uma agravante de pena prevista lá no Código, no artigo 61, não dá para fazer isso, porque eu não posso usar analogia em malam partem. O aspecto processual, acho que é uma boa discussão, em nome de isonomia, aplicar, por exemplo, medidas cautelares contra a mulher em benefício de um homem com base na Lei Maria da Penha. Que pode aplicar contra a mulher? Pode, que a Lei Maria da Penha não é uma lei para punir o homem, ela é uma lei para proteger a mulher. Então, se numa relação homoafetiva feminina, por exemplo, há agressão entre as parceiras ali, obviamente que é possível aplicar a Lei Maria da Penha, como é possível aplicar em situações que envolvam mãe e filho, mãe e filha. Legal? Desde que a vítima seja mulher, é possível aplicar a Lei Maria da Penha. Os dois artigos mais importantes que você deve consultar na hora da prova para saber se a Lei Maria da Penha deve ou não ser aplicada são os artigos 5º e 7º. Os artigos 5º e 7º dão as diretrizes de aplicação da lei. Os artigos 5º e 7º é que vão te dizer quando é que é possível aplicar ou não a Lei Maria da Penha. Quando é que é possível aplicá-la ao caso concreto. O artigo 5º, delimitando o âmbito de aplicação da lei. Então, o artigo 5º ele vai dizer que a lei pode ser aplicada em situações do âmbito doméstico, e aí ele define o que é o âmbito doméstico como a unidade de habitação, aquela unidade onde as pessoas moram, aquele lugar onde as pessoas convivem. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, como âmbito familiar. Então, ele fala de parentes, seja parentes por sangue, sejam parentes por afinidade, sejam pessoas que se consideram aparentados. Por exemplo, compadre, comadre, concunhado, são pessoas que não são parentes, mas muitas vezes se consideram como aparentados. Ou aquele vizinho que mora aí no seu condomínio desde que você nasceu e que você chama de tio, de tia, o pai do seu amigo, que é seu amigo de infância, que você tem como se fosse um parente seu. Então, quando a Lei Maria da Penha traz o seu âmbito de aplicação, o âmbito de aplicação é esse. O âmbito de aplicação, ele se dá nessas hipóteses, nessas circunstâncias. Ele se dá na unidade doméstica, na unidade familiar e depois nas relações de íntimo afeto, nas relações que têm os amantes, que têm os namorados, que têm o marido e a mulher, relações de afeto com intimidade. Então, não precisa ser casado, podem ser companheiros. Não precisa ser nem companheiro, podem ser namorados, podem ser conviventes. Então, não é necessário que exista entre eles uma relação de parentesco. Não é necessário ter um casamento, nada oficial. Ah, então eu posso aplicar a Lei Maria da Penha a um casalzinho de namorados? Pode, sem problema. Desde que fique evidente que há ali dentro uma violência de gênero, que aquela mulher foi agredida por ser mulher. Isso é que é necessário para que se aplique a Lei Maria da Penha. O que, na minha opinião, torna a Lei Maria da Penha uma lei de difícil aplicação. Uma lei que se torna bem complicada para ser aplicada. Porque é muito difícil você individualizar o que é violência de gênero. Outro dia mesmo houve uma notícia de que o Senado aprovou um projeto de lei, ou uma das comissões lá do Senado, ainda não é uma lei, ainda não está pronta, criando uma qualificadora no homicídio. Eu agora não me lembro se ela já ia para a sanção da presidenta, enfim, a gente tem que ficar de olho, né? Dia 1º agora ela vai sancionar um monte de leis. A gente tem que ficar de olho, eu não me lembro agora certo. Mas uma lei que cria no homicídio uma qualificadora para quando o homicídio for praticado contra a mulher em razão do gênero. E eu conversava com alguns alunos e eles diziam, olha, Felipe, eu acho difícil, como é que a gente vai saber se aquela mulher foi morta porque é mulher? Ou se ela foi morta por causa de uma discussão de trânsito, ou se ela foi morta por causa de um roubo, ou se ela foi morta por causa de uma traição, de uma vingança, ou coisa parecida. Então, se individualizar a violência de gênero é bem complicado, mas é isso que a lei faz. Então, esse é o âmbito de aplicação. Depois, o artigo 7º. O artigo 7º traz o que é violência doméstica ou familiar contra a mulher. É ali que você vai ter que encaixar o crime que a questão te deu. O artigo 7º é muito amplo. Ele começa com violência física, mas ele vai para a violência sexual, ele passa pela violência patrimonial, ele vai para a violência psicológica e ele termina com a violência moral.
Se vocês lerem o artigo 7º, vão perceber que lá dá para encaixar uma enormidade de crimes. Dá para encaixar um homicídio? Tá. Dá para encaixar uma lesão corporal? Sim. Dá para encaixar uma tortura? Tá. Dá para encaixar um sequestro, uma ameaça, um cárcere privado? Sim. Dá para encaixar uma enormidade de crimes ali. Não é só o crime de lesão corporal. E isso é um tabu que tem que ser quebrado. Muita gente acha que a Lei Maria da Penha se aplica só na agressão física. E ao ler o artigo 7º, se surpreende verificando que não. Que ela também se aplica em violência moral, violência psicológica e outros tipos de violência praticados contra a mulher. Então, o artigo 5º e o artigo 7º são a essência da lei. Âmbito de aplicação e depois os casos de violência doméstica ou familiar praticados contra a mulher. Um outro mito que muita gente tem é de que o agressor deve ser sempre um homem para que a Lei Maria da Penha seja aplicada. E isso é um equívoco. A lei não diz isso em lugar nenhum. A lei fala que a vítima tem que ser mulher, mas não importa quem é o agressor. O agressor pode ser outra mulher. Pode ser a mãe, pode ser a tia, pode ser a avó, pode ser a babá, pode ser a namorada, pode ser a companheira numa união estável homoafetiva, sem qualquer problema. Então não há a necessidade de que o agressor seja homem. Esses são os dois principais artigos da lei. Um outro aspecto que é importante ter em mente da lei é que a lei altera a competência para o processo e julgamento dos crimes que envolvam a Lei Maria da Penha. Ela altera, eu vou chegar na lesão corporal, ok? Eu quero que vocês entendam primeiro que ela não se aplica só à lesão corporal. Então me acompanhem aí, eu vou chegar lá, tem algumas pessoas aqui me perguntando, eu vou chegar lá nesse aspecto, ok? Estou vendo aí a Bruna assistindo a aula, Bruna, mulher do meu primo Léo. Léo está assistindo junto, Bruna? Bota o Léo para estudar direito penal aí, porque ele, como advogado público, aprovado em concurso, não deve saber mais nada de direito penal, né? Então bota ele aí para assistir a aula. Tem mais alguém aí que não vai fazer a prova da OAB assistindo a aula para matar a saudade de aula de penal, será? Acho que não. Mas enfim. Então, o segundo aspecto que é importante da Lei Maria da Penha é entender que ela altera a competência para o processo e julgamento dos crimes, alterando a competência para um juizado específico que foi criado pela lei, um juizado de proteção da mulher contra a violência doméstica. Esse juizado, juizado de violência doméstica ou familiar contra a mulher, ele foi criado pela Lei Maria da Penha para ter competência tanto penal quanto civil em todos os casos que envolvam violência doméstica ou familiar contra a mulher. Em todos os casos que envolvam violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, não importa que o crime seja de menor potencial ofensivo, ou que seja um crime mais grave, não importa a pena dele, não importa se é contravenção penal, não importa nada. Se foi praticado com violência doméstica ou familiar contra a mulher, a competência será do juizado. Juizado de violência doméstica ou familiar contra a mulher. O artigo 14 da lei é que trata desse juizado e que dá a competência desse juizado para tanto matéria penal quanto matéria civil envolvendo violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então a questão disse que houve um crime de lesão corporal contra a mulher, houve um crime de calúnia contra a mulher, houve um crime de ameaça contra a mulher, houve um crime qualquer contra a mulher, a competência será desse juizado. Agora, é óbvio, né? É óbvio. Ressalvado a competência da Constituição Federal. Júri, continua no júri. Foro por prerrogativa no STF, continua no STF. Imaginem que o presidente da República agrida a mulher dele e que seja aplicada a Lei Maria da Penha. Ele vai para o juizado? Não, ele vai continuar no STF. Imaginem que um governador de estado pratique um crime contra a mulher dele com violência doméstica. Ele vai para o juizado? Não, ele vai para o STJ, que é quem tem competência para processá-lo criminalmente. Imagine que o marido mate a mulher. Vai para o juizado o homicídio? Não. Vai para o júri, obviamente, porque o júri tem competência para os crimes contra a vida fixado pela Constituição Federal, que está evidentemente acima da Lei Maria da Penha. Outro aspecto importante é o artigo 16 da lei. O artigo 16 da lei diz que nas ações penais públicas condicionadas à representação, a renúncia da representação somente poderá ocorrer perante o juiz, numa audiência especial para isso. Primeiro eu quero dizer o seguinte, o legislador confunde aqui renúncia com retratação. Beleza? Renúncia
não precisa ser na frente do juiz. Renúncia é antes de representar. Ela não representou ainda. Ela quer renunciar à representação. Ela não vou representar. Ela não precisa ir no juiz para dizer isso. O que a lei quis tratar aqui foi da retratação da representação. Lembra que nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, quando a vítima representa, ela só pode se retratar até o oferecimento da denúncia? Mas que cabe retratação, ela pode ir lá no MP e dizer, não quero mais que faça nada, não quero mais que denuncie. É disso que a lei está tratando aqui, da renúncia do direito de representar. Essa renúncia do direito de representar, pessoal, ela é possível. Essa renúncia do direito de representar, ela é possível desde que realizada perante o juiz. É isso que está sendo dito na Lei Maria da Penha. É isso que a Lei Maria da Penha está dizendo aqui para vocês. Então, imagine, foi na delegacia, representou. A representação não é um ato formal. Então, ir na delegacia registrar a ocorrência já equivale à representação. Foi na delegacia, representou. Ok. Depois disso, 2 dias depois, 3 dias depois, ela se arrependeu. Perdoou a mãe, perdoou o irmão, perdoou o marido, perdoou a pessoa que a havia agredido. Ela, então, vai lá na delegacia e se retrata da representação. Esse é o procedimento normal. Como aqui envolve a Lei Maria da Penha, o delegado não pode receber essa renúncia ou retratação da representação. Ele, então, vai ter que encaminhá-la ao juiz. O juiz vai ter que designar uma audiência e nessa audiência específica, é que ela vai poder, então, se retratar. Essa retratação, obviamente, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, o juiz pode negar a retratação dela, dizer, não, minha filha, você não pode se retratar. Não, não pode. Não pode negar. Por que ele não pode negar? Porque isso é direito dela. A lei não disse aqui que o juiz vai fazer uma análise da retratação dela. O que o juiz vai fazer é dizer para ela, olha, a senhora sabe que se retratando está extinguindo a punibilidade do agente, ele não poderá mais ser processado, ele não poderá mais ser condenado. Isso é que vai acontecer ali. Isso é o que caracteriza essa retratação, ok? Mas ele não pode negar a retratação. O que ele pode é orientá-la, dizer quais são as consequências disso, mas não negar a retratação dela. Então, se o crime é de ação penal condicionada à representação, ela vai representar e, se quiser se retratar, antes do recebimento da denúncia, em audiência especial, em juízo. Só em juízo, ok? Só em juízo. Então, é importante que se tenha essa compreensão. Um outro artigo importante é o artigo 17. O artigo 17, ele diz assim, é vedada a aplicação, o Lincoln perguntou aqui se ela pode ser condenada em custas. Nesse momento não tem custas, né? Porque não tem processo ainda. Então, não foi iniciado o processo. Ela simplesmente representou, houve lá um inquérito e depois, então, ela se retratou. Não, aqui não tem custas ainda judiciais. O artigo 17, pessoal, ele diz que é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica de penas de cesta básica ou de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implica em pagamento isolado de multa. Cuidado, cabe pena restritiva de direito nos casos da Lei Maria da Penha? Cabe, claro. Pode ter limitação de fim de semana? Pode. Pode ter prestação de serviços comunitários? Claro, sem nenhum problema. O que não pode é ser só cesta básica. O que o legislador quis impedir aqui foi a pena meramente pecuniária, talvez por ele não acreditar nela, talvez por ele entender que não há essa possibilidade. A Patrícia está perguntando sobre a lesão corporal. Patrícia, segura um pouquinho a onda, eu já vou falar da lesão corporal, ok? Estou chegando lá na lesão corporal. Depois a gente vai resumir, então, com a lesão corporal, como é que fica a situação. Então, não cabem penas meramente pecuniárias. Ok. Para a gente finalizar essa análise da Lei Maria da Penha, pessoal, eu quero ir para o artigo 41 da lei. O artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele trouxe uma regra objetiva proibindo a aplicação da Lei 9.099 de 95 em qualquer situação que envolva a Lei Maria da Penha. Qualquer situação que envolva a Lei Maria da Penha, fica proibida a aplicação da Lei 9.099 de 95. A Lei 9.099 de 95 é a lei do GCRIM. Ela criou o Juizado Especial Criminal e disse que todos os crimes cuja pena máxima seja até 2 anos serão de competência desse juizado.
Para esses crimes, haverá composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo, entre outras medidas despenalizadoras, que querem evitar a pena privativa de liberdade. A Lei Maria da Penha proibiu aplicar a Lei 9.099 nos casos que envolvam a violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, se eu praticar, por exemplo, um crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, contra a mulher, o crime de ameaça no artigo 147 do Código Penal é um crime de menor potencial ofensivo porque tem pena de 1 a 6 meses. E a ação penal dele é mediante representação. Está escrito no parágrafo único do 147. Crime de ameaça. 147, ação penal condicionada à representação, pena de 1 a 6 meses. Se eu te ameaçar agora, juizado especial. Você representa. Quer se retratar? Vai na delegacia e se retrata. Vai no MP e se retrata. Não tem problema. Mas se eu sair daqui agora, for ali na sala e ameaçar a minha mulher, esse crime será envolvendo violência doméstica ou familiar contra a mulher. E se esse crime envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, ele passará a ser de competência do juizado de violência doméstica e não do GCRIM. A ação penal vai continuar sendo mediante representação, porque a Lei Maria da Penha não mudou isso. Só que a retratação dessa representação só poderá ser feita perante o juiz, como a gente acabou de ver. E eu não poderei aplicar a Lei 9.099. Então não vai ter composição civil, não vai ter transação penal, não vai ter nenhuma dessas medidas. Não vai ter nenhum desses benefícios. Porque o artigo 41 afastou completamente a Lei 9.099. E aí a gente chega no ponto da pergunta da Patrícia. E a lesão corporal leve praticada contra a mulher com violência doméstica? A lesão corporal de natureza leve, pessoal, ela é um crime de menor potencial ofensivo. Está lá no Código Penal, no caput do 129. Mas o parágrafo 9º do 129 criou uma lesão corporal com violência doméstica. Ela não tem nada a ver com a Lei Maria da Penha. Tire da sua cabeça a Lei Maria da Penha agora. Qualquer pessoa que pratique uma lesão leve contra ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, independente de sexo, vai para o parágrafo 9º, se for leve. Se for grave, vai para o parágrafo 1º. Se for gravíssima, para o parágrafo 2º. Se for seguida de morte, para o parágrafo 3º. Mas se for leve, vai para o parágrafo 9º. A pena é de 3 meses a 3 anos. Então a quem compete? É o GCRIM? Não, 3 anos. Vara criminal também. Qual é o procedimento? Sumário. Qual é a ação penal? Atenção, condicionada à representação. Por que condicionada à representação? Porque o artigo 88 da Lei 9.099, vai acompanhando, vai formando o raciocínio. O artigo 88 da Lei 9.099 disse que a lesão leve é condicionada à representação. Então, a ação penal será condicionada à representação porque a lesão leve, porque a lesão corporal doméstica é de natureza leve. Mas quem foi que disse que ela é condicionada à representação mesmo? A Lei 9.099, artigo 88. E o que diz o artigo 41 da Lei Maria da Penha? Nos casos de violência doméstica, não pode aplicar a Lei 9.099. Então, como não pode aplicar a Lei 9.099, a lesão corporal leve que envolva violência doméstica contra a mulher, só contra a mulher, se for contra o homem, não, passa a ser de ação penal incondicionada. Por que ela passa a ser de ação penal incondicionada, pessoal? Porque eu afasto a Lei 9.099. Entenderam isso? Me digam aí se entenderam isso. Ou seja, a Lei Maria da Penha não muda a ação penal de nenhum outro crime. De nenhum outro crime. Porque a ação penal dos outros crimes não está na Lei 9.099. Está no Código Penal. A gente acabou de ver a ameaça. Quem é que diz que a ameaça é mediante representação? O Código Penal. Artigo 147, parágrafo. Imaginem uma mulher que seja estuprada pelo marido. Se ela for estuprada pelo marido, o crime é de estupro no Código Penal. Esse crime de estupro no Código Penal, pessoal, vai ter ação penal condicionada à representação. E se essa ação penal será condicionada à representação, ela pode se retratar da representação? Pode, porque não mudou a ação penal. A Lei Maria da Penha não mudou a ação penal de crime nenhum. Então o artigo 16 da Lei Maria da Penha continua valendo para todos os outros crimes, menos para a lesão corporal. A lesão corporal, pessoal, a lesão corporal é que passou a ser de ação incondicionada quando envolver a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha afastou a 9.099. Só por isso.
Se a Lei Maria da Penha não tivesse afastado a 9.099, ou se a ação penal da lesão, ao invés de estar na 9.099, estivesse no Código. Imaginem que a Lei 9.099, ao invés de ter tratado lá no artigo 88 da ação penal, tivesse criado lá no Código Penal um parágrafo dizendo: na lesão leve, a ação penal será condicionada à representação. Imaginaram? Continuaria sendo condicionado. Continuaria sendo condicionado. Beleza? Então essa que é a questão. Nenhum outro crime mudou de ação penal, só a lesão leve. Beleza, vou interromper o vídeo aqui e a gente volta, né? Vamos pelo menos até 8h30 aí. Tem alguém cansado? Me digam aí antes da gente interromper. Vamos voltar. Claro que vamos voltar. A galera do presencial aí aparecendo, um monte de gente bacana. Vão pensando aí num teminha para o próximo bloco, então vou fechar esse aqui para a gente já postar essa aula e eu volto ao vivo, ok? Questão de 1 minuto, só o tempo de fazer aqui a operação. E vou dar uma olhada aqui no Instagram e tal para ver se alguém postou lá aquele selfiezinho assistindo aula. Até já.